Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso. E olha, é muita novidade, muita novidade. A gente vai falar sobre essa proposta feita pelo John Textor da recompra da SAF Botafogo, assunto antigo, que ficou bem interditado há uns 3 meses. Veio aquela questão de transferência para Eagle Caimã, e aí veio aquela crise toda institucional, né, a crise pelo poder, e aí dança das cadeiras, sai gente, entra gente. Hoje no Conselho Diretor, completamente reformado, o Textor tem inclusive pessoas da sua confiança. E como está essa situação? Como é que está a questão da Eagle? Houve aí também uma emissão de dívidas da Eagle, a fim de que se pudesse pagar dívidas, jogadores, enfim, e o Botafogo podendo sair da Eagle nesse momento, segundo o próprio John Textor, exatamente para estabilizar fluxo de caixas e evitar qualquer risco financeiro, esportivo, enfim, vamos falar sobre isso. E também, olha, Hulk, vocês já pararam para pensar, Hulk, 39 anos, pode ser jogador do Botafogo, o Botafogo tem um trunfo para trazer o Hulk. O que vocês acham, gente? Eu gostaria até nos comentários de saber a opinião real de vocês sobre essa possibilidade de ter o atacante Hulk do Atlético Mineiro, que na última temporada fez 21 gols, é bastante gol, né? Mas o Galo já há um tempo não está conseguindo render, né? Então fica até difícil a gente fazer uma análise. Todavia, fiz aqui uma análise se vale ou não a pena contratar um jogador como o Hulk. A gente vai, é claro, falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Não, tem problema, deixa um like aí, senão no final, Guilherme, no final que eu tô assistindo no celular e tal, não tem problema, só não esquece de deixar o like, porque graças a você, graças ao seu like, graças a você que clica no botão hypar, quero sempre mandar um abraço pro meu amigo Geraldo Dimas aqui, hoje um abraço especial pro meu amigo Edu Ferreira, que tá sempre ligadinho também aqui na nossa programação, ao Edu Ferreira, a família do Edu Ferreira. Eu peço a vocês, dê uma moral pra gente aqui com o botão hypar, porque aí chega mais botafoguenses no Brasil e no mundo, e graças a vocês, graças a Deus, estamos aí com mais de 140 mil inscritos. Gente, vamos lá, direto ao assunto. Vou falar primeiro do assunto Hulk, é um assunto que interessa, porque é reforço, né? Quando a gente fala de reforços, a audiência bomba, e sem criar ilusão, fake news, nada disso, clickbait, nada disso. Qual é a situação? Informação trazida inicialmente pelo jornal Lance, tá? E não é nenhuma novidade essa negociação com o Hulk, segundo o próprio jornal Lance, porque ela já vem ocorrendo desde o início de dezembro. O staff do jogador deu sinal positivo para o Botafogo desde o início de dezembro. Tá rolando negociação. E o que está nesse momento afastando, ou pelo menos ainda adiando esse casamento, como sempre, valores. Tá? Então, os empresários do jogador tentam fazer com que o Botafogo atinja o mais próximo possível dos valores pedidos. A gente não sabe exatamente que valores são esses, né? Enquanto giraria essa negociação. O Hulk tem contrato ainda, tem mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro também estaria disposto a enxugar a folha e negociar o seu principal jogador nas últimas temporadas. Bom, como eu falei para vocês, em 69 jogos o Hulk fez 21 gols nessa temporada 2025, não foi uma temporada tão brilhante, mas ainda assim é a reserva técnica desse time do Galo, que tem vários jogadores que poderiam ser fantásticos, né? Você tem o Scarpa, que poderia ser um grande jogador, no Galo nunca vingou. Tinha o Paulinho, que poderia ter sido, mas também no ano de 2025, 24, né? Muito mal em 25. Só serviu para fazer aquele gol no Mundial em cima da gente e depois nada mais, né? Você tem vários jogadores no Galo que não conseguem render. O Hulk, todo ano, ele faz a sua parte, né? Então, de repente, atuando num time melhor, mais arrumadinho, né, com mais padrão tático, o Hulk poderia render. A opinião de vocês é muito importante para mim. Eu gostaria de saber se vocês aprovariam. Eu acho que depende muito. É um jogador que vai fazer 40 anos. Tem 39 anos. Mas o que o Hulk rende no campo, vale mais você ter um cara de 39 anos como o Hulk do que ter um bagre de 25, 26, 27 que não consegue render nada e ainda se machuca, né?
O Hulk, ele tem um histórico interessante no que condiz a parte física, é um cara que se cuida muito, é um jogador extremamente forte, né? Daí o nome dele. Mas é um cara que tem poucos problemas, para a idade, tem poucos problemas na parte física. É poupado, é claro, de algumas partidas, não dá para jogar todas, mas ninguém joga todas, né? Em algum momento, jogadores importantes sempre são poupados. Agora, essa questão da parte financeira, é claro que o dinheiro não é meu. Tem para gastar? Ok, então gasta. Mas isso tem que ser feito, obviamente, com austeridade. Então, se vai ferir o protocolo, aí dá uma segurada. Não, dá para esticar um pouco mais a corda. Estica, que eu acho que vale a pena você ter um cara. Eu sou a favor de você ter jogadores vencedores dentro do elenco. Agora, não dá para ser ex-jogador em atividade vencedor. Você ter jogador de verdade. Você ter jogador que queira ainda ganhar, que tenha gana. Jogador que tenha vontade. E o Hulk, naquela final da Libertadores contra o Botafogo, foi um dos pouquíssimos que se salvou, né? Ele e o Mariano, que hoje é aposentado, foram um dos poucos que se salvaram ali com a camisa do Atlético Mineiro. Você vê que o cara quer jogo o tempo inteiro, o cara busca jogo o tempo inteiro. Então é um jogador que eu acho que mesmo com 39 anos é interessante para a composição do elenco, sem, é claro, estourar o orçamento, né? Tem que ser uma coisa responsável. E o Botafogo tem um trunfo aí, porque o Alessandro Brito é um cara que trabalhou com o Hulk, é um cara de quem o Hulk gosta muito, né? Eu já fui, obviamente, procurar saber acerca da relação dos dois, uma relação de admiração mútua e realmente pode pesar a favor, tanto que não houve ainda o encerramento da negociação, né? Então o Alessandro Brito trabalhou 2 temporadas com o Hulk, foi campeão com o Hulk, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Supercopa. Então é um bom relacionamento e um trunfo que o Botafogo tem para vencer essa queda de braço com o Fluminense. O Fluminense também é um provável, possível destino do Hulk. E agora a notícia, que estava aí às escondidas, né, de que o Botafogo também está tentando trazer o Hulk, negociar com o Hulk. É a novidade do dia. E aí quero saber o que você pensa sobre isso. Agora vamos tratar de assuntos mais técnicos, né? Eu estava aqui separando matérias, estudos, para que a gente pudesse fazer um vídeo robusto, no sentido de mais informação para que você possa entender e menos informação técnica, né? Tirar o tecnicismo do vídeo e tal. Mas aí pintou a informação, né, pública de que John Textor fez a proposta para a Eagle para recomprar a SAF Botafogo. A Eagle Football Holdings, ela está num processo de se reconstruir. Muita coisa aconteceu, diversos problemas envolvendo empresas que hoje são acionistas, mas que já se transformaram, nesses imbróglios já se transformaram em questões judiciais. Então a Eagle está tentando, com a nova direção, reformulando o corpo diretivo, não só no Botafogo, na Eagle, no Lyon, a Eagle está tentando se reconstruir. Então ela teve algumas vitórias no campo administrativo, jurídico, e isso pode, é claro, facilitar empréstimos que não sejam totalmente temerários, como foi o do Textor em relação a Ares, né? Algo muito temerário que rendeu problemas, trouxe problemas para a Eagle. Mas hoje a gente pode dizer que não é num cenário totalmente amistoso, né? Mas Ares e Eagle hoje caminham juntos para a resolução de problemas financeiros, né? Então a Eagle fez uma emissão de nota de dívida para conseguir empréstimos no mercado com a Ares garantindo, né? E no meio disso tudo, o John Textor faz uma proposta para a Eagle para a recompra da SAF Botafogo. Textor afirmou à reportagem do jornal O Globo, que foi quem trouxe isso em primeira mão, que a proposta está garantida financeiramente. Então ela é integralmente garantida financeiramente. Bom, isso significa que Textor não está sozinho, tá? Isso significa que há, sim, ou empresas, no plural, ou mecenas, por trás desse processo. A gente imagina aqui quem seja, ou quem sejam esses, né? Mas seria leviano falar aqui porque a informação é muito nova e não deu tempo ainda de nós
fazermos a nossa pesquisa, né, como de praxe, mas nos próximos dias é claro que nós faremos. Então o Textor traz a primeira informação. Essa proposta está financeiramente integralmente garantida. A segunda é que ele vem fazendo aportes, né, grandes no Botafogo nos últimos dias. E aí não sabemos se esses aportes são apenas para garantia financeira de fechamento de ano, de pagamento de premiação, ou também envolvendo negociações como a contratação do Lucas Vidalba, a contratação possível do Christian Medina e até mesmo a contratação do Hulk. Não sabemos ainda que nível e valores de aportes o John Textor vem fazendo, mas o que ele garante é que mesmo com a recompra, os aportes vêm sendo feitos, os compromissos vêm sendo garantidos, o Botafogo tem feito pagamentos no prazo de RCE, dívida civil, então tudo vem acontecendo como a gente espera fora do campo, na questão do gerenciamento do passivo, né, do passivo do social, porque também tem o passivo da SAF. Então, essa proposta de recompra chega num momento em que panos quentes já foram colocados na briga política da Eagle. Quem tem que aprovar isso é o conselho diretor da Eagle, e vale dizer que houve mudanças drásticas no conselho diretor da Eagle e há mais aliados do Textor no conselho do que inimigos. É claro que isso precisa de uma aprovação geral, mas o cenário não é tão negativo como era anteriormente, quando houve a primeira proposta, né, em que isso foi muito mal visto pelo conselho diretor. Como eu falei para vocês, o fato de Ares, Eagle, Iconic caminharem para um possível acordo, né, envolvendo valores, é claro, isso ajuda. E Textor garante que o Botafogo sair da Eagle Football Holdings, mas permanecendo na ideia Eagle, mas para uma outra rede, né, uma outra rede multiclubes, isso para o Botafogo seria melhor, pois garantiria maior estabilidade financeira, segundo o próprio, e evitaria qualquer espécie de riscos esportivos. E é claro que a gente está falando aqui de transfer ban, né? Enfim, vamos aguardar. Tudo muito novo, tudo muito incipiente, mas qualquer informação adicional a gente, é claro, volta aqui no Plantão Glorioso, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!